Sejam todos bem-vindos de volta à nossa série Eu Preciso de Mais Espaço. No episódio de hoje, vamos continuar nossa jornada de exploração pelo universo. Preparem-se para uma experiência única, onde desvendaremos o intrigante motivo por trás da afirmação dos cientistas de que, ao contemplar o céu noturno, estamos, na verdade, observando o passado. Preparem-se para uma viagem fascinante pelo tempo e espaço cósmico. O vídeo já vai começar, aproveita, se inscreve e vem fazer parte do canal Tabloide Atemporal. Todos os dias somos presenteados com um espetáculo único no céu noturno, um verdadeiro show de imagens, composto por incontáveis pontos de luz. Desde os tempos antigos, o espetáculo celeste tem atraído o ser humano. As estrelas eram não apenas fontes de inspiração, mas também de temor para os povos antigos, que moldavam suas atividades e rituais de acordo com as diferentes constelações que surgiam no firmamento. O firmamento nos oferece uma visão magnífica de estrelas, planetas e outros corpos celestes, mas sua significância vai muito além do encanto visual. Quando dirigimos nossos olhares para o vasto e intrigante céu noturno, somos imediatamente transportados para uma jornada através do tempo e do espaço. Todos esses pontos brilhantes não são meros objetos celestes, são portais para o passado. Através da luz que viaja pelo cosmos, até alcançar nossos olhos, somos capazes de testemunhar eventos que ocorreram há milhões e até bilhões de anos atrás. Agora mergulharemos nessa fascinante conexão, em busca de compreendermos por que, ao olharmos para as estrelas, estamos de fato tendo um vislumbre esplendoroso de algo que pode até não existir mais. Mesmo sendo capazes de observar o céu noturno estrelado a olho nu, é importante ressaltar que as estrelas que vemos estão a uma distância extremamente grande do nosso planeta. Para se ter uma ideia dessa distância colossal, considere que a estrela mais próxima da Terra é o Sol, que está a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A maneira como percebemos e observamos um objeto está diretamente relacionada ao tempo que a luz leva para viajar desse objeto até nossos olhos, formando a imagem que vemos. Esse fenômeno é crucial para a compreensão da astronomia e da física em geral, pois nos permite não apenas visualizar a aparência dos corpos celestes, mas também a história por trás das imagens que captamos. No entanto, esse fenômeno não difere muito do que experimentamos em nossa vida diária, embora em escalas muito menores. Ao olhar para a sua mão neste momento, você também está observando o passado, ainda que seja um passado de apenas alguns nanosegundos, o tempo que a luz levou para viajar da sua mão até seus olhos e possibilitar que você a veja. O fato de estarmos olhando para o passado, ao observar as estrelas, não é uma peculiaridade física delas, ou do universo em si, mas sim uma questão de distância e do tempo que a luz leva para alcançar nossos olhos. Como as medidas de grandeza relativas à distância de estrelas e outros corpos celestes são absurdamente grandes, os astrônomos utilizam a velocidade da luz como uma unidade de medida fundamental para realizar os cálculos. Ao medir o tempo que a luz leva para viajar de um objeto celeste até nós, os astrônomos podem estimar com grande precisão as distâncias no espaço sideral, auxiliando no estudo e na compreensão do universo em sua vastidão. A compreensão da natureza da luz e sua velocidade teve um desenvolvimento ao longo de séculos de investigação e pensamento científico. Desde os tempos antigos, filósofos gregos como Euclides e Aristóteles debatiam a natureza da luz e se ela se propagava instantaneamente ou não. No entanto, essas eram considerações mais filosóficas do que científicas, e não havia um consenso claro sobre o assunto. O estudo mais sistemático da velocidade da luz teve início no século XVII. O astrônomo dinamarquês Ole Rømer fez uma das primeiras tentativas de medi-la em 1676, ao observar as luas de Júpiter. Ele notou variações nos intervalos de tempo entre os eclipses das luas, relacionadas à posição da Terra em sua órbita, o que ele atribuiu à velocidade finita da luz. Com o desenvolvimento da teoria da relatividade especial por Albert Einstein em 1905, a compreensão da velocidade da luz deu um salto qualitativo.
Einstein postulou que a velocidade da luz no vácuo é constante e independente do movimento da fonte ou do observador, tornando-a uma peça fundamental na estrutura do espaço e do tempo. A velocidade da luz é uma das constantes mais conhecidas na ciência, viajando a aproximadamente 300 mil km por segundo no vácuo. Isso a torna a entidade que se move mais rapidamente no universo, conforme nosso entendimento atual. Para termos uma compreensão prática, a luz emitida pelo Sol leva aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra. Isso significa que a luz solar que ilumina tudo ao nosso redor foi emitida há cerca de 8 minutos. Essa constatação nos leva à conclusão de que o estado do Sol que observamos é, na verdade, seu estado de 8 minutos atrás. Uma curiosidade interessante. Como dito anteriormente, a luz emitida pelo Sol leva aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra em condições normais. No entanto, as partículas lançadas durante uma tempestade solar podem levar em média de 1 a 3 dias para atingir nosso planeta, dependendo da intensidade da tempestade. Isso acontece porque essas partículas, como os ventos solares e as ejeções de massa coronal, não se movem na velocidade da luz, mas sim a velocidades significativamente mais baixas. Dessa forma, o monitoramento contínuo do Sol é fundamental para prever os impactos dessas tempestades em nossos sistemas tecnológicos e de comunicação. Isso nos dá tempo para adotar medidas preventivas e proteger nossos satélites, sistemas de comunicação e outras tecnologias sensíveis que orbitam a Terra. Para efeito de comparação, das distâncias entre nossa estrela mais próxima, o Sol, e a segunda estrela mais próxima, Alpha Centauri, um sistema estelar com 3 estrelas em conjunto, a perspectiva muda significativamente. Enquanto o Sol está a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra, e leva 8 minutos para nos alcançar, a luz proveniente de Alpha Centauri leva mais de 4 anos para chegar à Terra, significando que, ao observá-la, estamos testemunhando seu estado de aproximadamente 4 anos atrás. Essa observação enfatiza a noção de que, ao contemplarmos o céu noturno, estamos de fato olhando para o passado. Adicionalmente, é relevante destacar que algumas estrelas extremamente distantes, que vemos brilhar no céu, podem até mesmo já ter deixado de existir. Portanto, ao apreciarmos o espetáculo celestial, somos convidados não apenas a admirar sua beleza, mas também a refletir sobre nossa própria existência e lugar no universo. Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o canal consiga alcançar outras pessoas que se interessam por esses conteúdos. Obrigado a todos que fazem isso, nos vemos nos próximos vídeos.